Boa noite, irmãos. Finalmente voltamos, quarta-feira, uma mistura de culto da família com culto de oração, né? Porque não temos as reuniões dos nossos grupos familiares, mas é bom termos esse canal onde nós podemos compartilhar da palavra como família e orar como família também. Quero agradecer não só a igreja que está acompanhando esses dias, mas também a outras famílias, irmãos que pediram para acompanhar e estão acompanhando esses nossos estudos da nossa Igreja Cristo é Vida aqui no canal do YouTube. Muito bem, eu quero fechar hoje o ciclo de 3 estudos que eu dei nas últimas quartas-feiras. Então 2 e agora a última quarta-feira para fechar o que nós estivemos estudando em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 28, Lucas 9, 28. As famílias da igreja lá no grupo do WhatsApp vão receber o esboço com esses 3 estudos. Não é bem um estudo, é um devocional, né, para compartilhar em algum outro momento, mas vamos ter disponível lá em PDF no grupo do WhatsApp. Eu quero reler o texto com vocês e depois nós vamos passar a compartilhar, dando a oportunidade de tentarmos interagir um pouco, tá? As crianças podem responder as perguntas, porque são bem fáceis, tá bom? E tanto quem está fazendo também individualmente, que não está com a família, também pode facilmente, olhando o texto, responder. Para isso, vamos reler o texto todinho. Creio que essa já é a 3ª vez que nós lemos, então já estamos bem familiarizados com o texto, mas vamos reler a transfiguração, baseado em Lucas, tá? Lucas capítulo 9, a partir do versículo 28, ok? Na minha versão diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirar estes de Jesus,
Disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho, e eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma de tudo que tinham visto. Amém. Então esse é o nosso texto para compartilharmos hoje nesse nosso culto da família, culto de oração, como já nos mencionamos, o culto da quarta-feira. Quero inicialmente fazer 2 perguntas e hoje o nosso foco vai estar em cima do versículo 28 e versículo 36, tá bom? Nós já falamos anteriormente sobre o versículo 32 e 33 e demos a ênfase no estado dos discípulos e na resposta que eles deram, olhando para o estado em que eles estavam. Quem estudou, quem estava lá, vai lembrar de alguma coisa. Depois, na quarta-feira passada, nós falamos sobre o versículo 30 e 31. Tá? E nós falamos sobre o assunto que Jesus conversava. Então, Jesus estava falando em um assunto com Moisés e Elias, e de repente os discípulos mudaram de assunto, ou, como o texto diz, falavam do que não entendiam, ou não sabiam o que estavam dizendo. Bem, esse foi o texto da quarta-feira passada. Hoje nós vamos ficar especificamente com o versículo, nós vamos olhar o 28 e o versículo 36, que é o versículo final, ok? Primeira pergunta, olhe no texto, pense bem, versículo 28, está lá a resposta, dá até para as crianças responderem aí. A pergunta é: onde Jesus foi com os discípulos e o que Jesus foi fazer? Onde Jesus foi com os discípulos e o que ele foi fazer? Se você ler o texto, a resposta é fácil. As crianças podem responder, os adultos também. Ok? Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: qual foi a última atitude dos discípulos neste texto todo? A última atitude deles, e isso está no versículo 36. Lá está claramente a resposta. Eles tomaram uma atitude final. Qual foi a atitude deles frente a tudo que eles viveram, que eles experimentaram? E aí? Encontraram? Simples, né? São perguntas didáticas bem simples, bem fáceis, mas em cima dessas 2 perguntas e desses 2 versículos que nós vamos compartilhar alguns princípios da palavra do Senhor hoje, tá bom? Olhando para esse texto, nós vemos que Jesus, ele tinha uma prática de oração. Ele foi para lá com o propósito de orar, tá certo? Já a primeira resposta, né? Jesus tinha uma prática de oração, fazia parte da vida dele. Se nós estudarmos a vida do Senhor Jesus, nós vamos ver que ele tirava momentos e locais específicos para orar. Ou seja, a oração não fazia parte das circunstâncias. Não é porque acontecia algo e aí ele orava. Não, fazia parte da vida dele a oração. É claro que houveram algumas situações dramáticas até que Jesus teve que orar e não tinha hora marcada para isso, né? Quando o barco estava agitado lá no mar e ele estava a ponto de afundar, Jesus orou ao Pai. Quando Lázaro morreu, né, e estava sepultado, Jesus orou ao Pai. Ele não disse assim: não é essa a minha hora de orar, né? Quando chegar a hora de orar eu oro por isso. Não, ele orou, mas além dessas orações imediatas, ele tinha propósito de oração, ele tinha local de oração, ele tinha hora de oração, momentos que ele tirava em oração com o Senhor. Jesus olha ali aquela situação dos discípulos, né? E parece que é uma situação comum. Em vários momentos nós vemos Jesus chamar os discípulos para a oração e eles fazem o quê? Eles dormem. Eles dormem. Aqui não diz que eles dormiram, eles estavam
sonolentos, eles estavam tomados pelo sono, lutando, brigando contra o sono. Parece que isso fazia parte da vida comum dos discípulos quando se tratava de oração. Tem gente que tem dificuldade de orar, né? Tem gente que tem dificuldade de ler a Bíblia, né? Começa a ler a Bíblia e dá sono, né? E por falta de uma prática, de um propósito até, né? De um certo esforço, não é comum, é como se fosse um exercício, né? Ninguém aí que tem um físico atlético é assim, porque sempre foi assim e vai sempre ser assim. Tem que ter um exercício para isso. A nossa vida espiritual também. Os discípulos sonolentos para orar, alguns são sonolentos para ler a Bíblia, por quê? Porque falta entrar em uma prática, em uma coisa contínua, em uma coisa que faz parte da vida. Aqueles discípulos estavam assim. Tá? E como eles não entenderam o que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava falando ali, eles responderam mal, isso nós já vimos uma outra situação, mas no final foi melhor que eles ficassem o quê? Calados. Quem não sabe é melhor ficar calado, né? Quem não entende é melhor ficar calado, é melhor calar. E é interessante porque lá no final, essa foi a situação dos discípulos. Foi melhor então que eles ficassem calados. O silêncio, né, é sabedoria também. Mas não podemos deixar as pessoas no vácuo, né, sem respostas, ou viver uma vida calado. Não é assim. Mas a Bíblia diz que muitas vezes o silêncio ele é sabedoria. E os discípulos, finalmente, no final de tudo, eles resolveram ficar calados. Muito depois, o texto diz que depois eles então vieram a compreender o que aconteceu naquele momento. E ainda não estou falando de aplicação, só estamos comentando um pouco o texto. Mas eu quero fazer 3 aplicações para as nossas vidas, baseado nesses 2 versículos aí, baseado no que nós vimos até agora, essa prática constante de oração do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Primeiramente, eu quero deixar a aplicação de que, segundo o exemplo de Jesus, né, nós devemos orar com um propósito firme, tá? Então, procure exercitar a oração na sua vida. Você que já tem uma prática de oração, graças a Deus, mantenha, seja firme em orar, em falar com o Senhor, em estar em alguns lugares específicos, momentos específicos, guardar um tempo em oração na presença do Senhor. Essa é uma lição fundamental que nós devemos aprender com o Senhor Jesus. E eu creio que os discípulos aprenderam lá em Atos, bem no início de Atos, quando conta a história de Pedro e João, no primeiro grande milagre que até acontece ali na porta formosa do templo. Diz no texto que eles subiam ao templo para a oração da hora nona. Então, eles tinham um horário de oração, eles tinham um lugar de oração, eles tinham um momento de oração. Acho que eles aprenderam com o Senhor Jesus. Nós também devemos guardar um tempo e um lugar de oração. Hoje, como estamos privados, né, dos grupos familiares, de estar na igreja, mas em casa mesmo, reunindo com a família ou sozinho, fazer uma agenda, né, e ter esse tempo para parar e para orar, como o Senhor deixou como modelo para nós. A segunda aplicação é que na oração de Jesus nós vemos 2 situações, 2 grupos de pessoas, né? Um grupo que acompanhava ele. Jesus estava orando e falando com o Pai sobre um assunto específico, a sua morte, a sua partida para Jerusalém, e ali, como eu falei desde o início, eu não quero mencionar, falar sobre a questão de Elias e Moisés, porque eles estavam, isso é outro estudo, mas o fato é que eles estavam ali acompanhando Jesus na sua oração ao Pai e falando daquele assunto que era pertinente, que era muito importante para Jesus, era o que assim, movia o coração do Senhor naquele momento. Por outro lado, os discípulos não entenderam nada, não entenderam, e como um grupo eles se distanciaram do assunto e do Senhor naquele momento. Era melhor que eles ficassem calados, como o Pai falou, a ele ouvir, e lá na frente Jesus fala, né, que eles deveriam realmente ficar calados. Então, nós aprendemos com isso que nós devemos incentivar um ao outro a oração e não desestimular.
né? A Bíblia diz que nós não devemos ser impedimento para as crianças irem ao Senhor, né? Não as embaraceis, né? Então, tanto uma criança que quer orar, ou que quer aprender a orar, devemos ensinar, devemos incentivar, e às vezes o nosso assunto não é o assunto da pessoa, mas aquilo é importante para a pessoa, e nós temos que considerar isso como algo importante, tá? É algo que naquele momento é o que realmente está movendo aquela pessoa. Os discípulos não entenderam isso na vida do Senhor Jesus Cristo. Eles fugiram dessa realidade, mas Moisés e Elias estiveram junto com ele naquele momento. Então, tanto no aspecto de nós termos a iniciativa de apoiar pessoas e ajudar nas suas lutas com as orações, também nós precisamos, né? Precisamos de parceiros, de pessoas que nos ajudem nas nossas orações. Sozinhos é mais difícil, então é bom quando nós podemos orar ou conversar, ou mesmo em casa orar juntos, né? Ter aquele momento juntos. Eu estou vendo no grupo lá do WhatsApp, dos homens aqui da igreja, o movimento, né, do Aldair, o Tiago, o pastor Elcio, e ver os outros irmãos em volta, de regularmente estarem ali acessando a um meio de comunicação que eles conseguem estar ali juntos, né? E conversarem e orarem. É muito maravilhoso, né? Eu, como pastor, fico muito feliz em ver esse movimento entre os irmãos. Nem sempre eu tenho tempo para estar ali, eu espero que eles entendam isso, né? Mas às vezes nós estamos, mas é muito bom e nós precisamos alimentar isso e também valorizar os assuntos que são pertinentes àquela pessoa. Não devemos menosprezar nenhum dos assuntos que diz respeito à vida da pessoa naquele momento, tá bom? Aí nós vamos para a aplicação final. Esse texto de Lucas, ele tem o mesmo texto paralelo dele, né, que Marcos falou e que Mateus também falou sobre o mesmo assunto. E é interessante porque tanto em Mateus quanto em Marcos, a parte final que Jesus diz que os discípulos, na verdade, ficaram calados, não falaram nada sobre aquilo que eles viram, mas lá em Mateus, se você quiser, temos um tempinho, você pode olhar aí no capítulo 17 de Mateus, tá? Eu vou olhar aqui na minha Bíblia para poder ler com mais propriedade para você, mas como eu estou procurando, se você tem a sua Bíblia aí, pode procurar. Então, em Mateus 17, a partir do versículo 9, a partir do versículo 1, é a mesma história, mas no versículo 9, que já vai para um outro momento, né, diz assim: E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então, na verdade, foi uma determinação do próprio Senhor Jesus que eles ficassem calados, né? Não foi nenhuma iniciativa deles. É claro que, tratando-se de profecia, o Senhor esperava o momento certo para que isso fosse anunciado, e seria depois da sua morte e ressurreição. Mas talvez os discípulos sonolentos não tinham compreendido bem aquelas coisas. Muitas das verdades que Jesus ensinou aos discípulos, só muito depois, quando veio o Espírito Santo, revelou para eles o que significava tudo aquilo que eles tinham ouvido já do Senhor. Até as parábolas eles não compreendiam. E só depois que eles vieram a ter essa compreensão. Quando não se tem uma compreensão, é melhor ficar calado. É melhor ficar calado. Eu acho que Jesus também teve um pouco desse cuidado com os discípulos, né? Mandando eles calar. Quando nós calamos, nós na verdade guardamos no nosso coração. Era o que acontecia com a mãe de Jesus. Desde o seu nascimento, muitas coisas que aconteceram com Jesus, diz no texto aí na história bíblica, né? Nos evangelhos, que Maria guardava no coração. Muitas coisas ela via, vivenciava, ouvia de anjos, do próprio Senhor, e ela guardava no coração aquelas coisas. Às vezes, as nossas experiências com o Senhor é para guardar no coração, sabe? É para guardar no coração. Quantas vezes o Senhor tem nos acudido, tem suprido, tem nos livrado, o Senhor tem respondido às nossas orações mais difíceis, às nossas noites mais trabalhosas, né? Os nossos dias mais necessitados, o Senhor tem respondido. Às vezes nós queremos falar para o mundo inteiro e não guardamos no coração. E Jesus quer que a gente simplesmente guarde, né? Para que a gente
confie mais nele, tenha uma experiência mais de comunhão com o Senhor. Então guarde no seu coração e lembre, né, aquele velho hino, né? Conta quantas bênçãos são. Então lembre de quanto o Senhor tem feito na sua vida, de quanto Deus é pessoal, da sua comunhão com o Senhor, daqueles momentos em que Deus confirmou no seu coração que você era filho de Deus, né? Por alguma situação e você viveu aquilo, pode ter certeza, poxa, eu sei que Deus é o meu Pai por causa disso. Então guarde isso no seu coração e lembre, recorde sempre disso, para que isso alimente a sua alma, alimente o seu coração. Então essas são as aplicações que eu quero deixar desses 2 versículos para nós hoje. E nós vamos orar daqui a pouco. E nessa nossa oração, eu quero colocar para o Senhor o firme propósito de nós orarmos, sempre. E o propósito de termos parceiros de oração. Não só ter, mas ser. Né? Você também pode ser um parceiro de oração. E o quanto isso é importante. Uma parceira também, né? Eu falo no termo masculino, mas serve para as crianças, serve para os adolescentes, os jovens, e cada homem e mulher, nós sermos parceiros em oração. E lembrar também que a nossa experiência com o Senhor muitas vezes é para ficar calado, O Salmo 46, versículo 10, né, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitas vezes nós nos precipitamos em fazer, até em falar. Foi a história do rei Saul. Saul perdeu o trono, perdeu a coroa de rei, ele e toda a sua família, por uma precipitação, porque ao invés de esperar o sacerdote chegar para fazer o sacrifício, né, Samuel chegar para fazer o sacrifício, ele cansou de esperar, ele se precipitou, ele mesmo tomou a atitude de sacerdote, que não era rei, e fez o sacrifício, e isso custou para ele a coroa, o reino, uma precipitação. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Devemos nos reter perto do Senhor e saber que Ele cuida das nossas vidas. Falar o que é necessário. O Senhor conhece e sabe todas as coisas. Vamos orar? Senhor, eu quero orar especificamente pela palavra que nós lemos e ver a experiência dos discípulos com o Senhor na transfiguração. Ver, ó Deus, que para o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo, Ele propositalmente separava tempo para orar. E saber que esse é o modelo para nós aqui. Ter um tempo, ter um momento para guardarmos em oração na presença do Senhor. Por outro lado, Pai, os discípulos com uma atitude inconsciente ou incoerente de responder, de agir, de falar, quando era melhor eles ficarem calados, na verdade. Mas no final eles ficaram e aguardaram o tempo que o Senhor revelou o significado de todas aquelas coisas para eles. E finalmente eles entenderam lá na frente. Ajuda-nos também, Pai, a nos aquietar, a confiar no Senhor e depender do Senhor. Ajuda, Senhor, a cada criança, adolescente, jovem, cada homem, mulher, cada uma das nossas famílias, Senhor, sozinhos ou juntos em família. Ajuda-nos, Pai, a lembrarmos do Teu cuidado, do Teu amor, da nossa comunhão e experiência com o Senhor, que está guardada lá no nosso coração. Ajuda-nos a lembrarmos sempre e guardar mais e mais a comunhão com o Senhor, as experiências com o Senhor, na lembrança do nosso coração. E que isso nos edifique e que isso nos faça crescer mais e mais na fé do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você pode agora com a sua família, tá? Orar uns pelos outros, orar talvez pelos mesmos assuntos que nós colocamos aqui, compartilhem, como nós falamos ainda há pouco, tem assuntos que é importante para um, pode não ser tanto para outro, mas compartilhem aí aquilo que tem movido o coração e estejam orando, não desprezem os assuntos um do outro, estejam orando aí uns pelos outros, tá? Eu coloquei propositalmente aqui a xícara com
esses pedidos de oração que são comuns da nossa igreja, tá? Então você pode orar, lembrando dos nossos seminaristas que estão em quarentena aí em casa, né? Mas precisam continuar estudando, lembrando dos missionários, lembrando das nossas famílias, lembrando da liderança da igreja, tá? Lembrando da nossa igreja de maneira geral, lembrando de alguns irmãos pontualmente que têm algumas necessidades, irmã Fátima, irmão Juvenal, como eu sempre menciono, tá? E outros irmãos que vocês conhecem, sabem bem das suas lutas, das suas necessidades. Então orem uns pelos outros, tá? Se juntem aí em dupla, ou todo mundo ora, ou um ora pelo assunto de todos. Orem nesse momento, tá? E aqui eu agradeço e lembro que nosso encontro de novo vai ser, nesse canal vai ser domingo, tá? Então domingo nós nos encontramos na nossa EBD, às 9 horas da manhã. E à noite o nosso programa de missões. Então a comissão de missões está trabalhando juntamente com o pessoal aí da mídia. Agradecemos mais uma vez, né? A turminha da mídia aí, Mateus, Maeli, que estão comigo aqui, o João também, que sempre ajuda a gente, tá? E o pessoal de missões. Estejam atentos, irmãos, para as orientações da comissão de missões e como vai ser a dinâmica do culto missionário de domingo agora, tá bom? Então que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor. Amém.